Brasil se aproxima de 570 mil mortes por Covid, com média móvel de 839 vítimas por dia. País contabiliza 569.581 óbitos e 20.378.986 casos de coronavírus, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. É o quinto dia de estabilidade na média de mortes diárias. Assisto agora, em Últimas Notícias. O Brasil registrou 363 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira, 16, 569.581 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 839, menor marca desde o dia 7 de janeiro, quando estava em 741. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 12% e aponta tendência de estabilidade. É o quinto dia de estabilidade, após um período de 12 dias em queda. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta segunda. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Veja a sequência da última semana na média móvel. Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1.000, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2.000. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. Apenas um estado e o Distrito Federal apresentam tendência de alta nas mortes. Espírito Santo e Distrito Federal. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 20.378.986 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 17.493 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 28.692 diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 15% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica estabilidade. Em seu pior momento, a curva da média móvel chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho deste ano. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada 2 semanas atrás. Entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados, para facilitar a apresentação dos dados. Mais de 50 milhões de brasileiros estão imunizados com as 2 doses ou dose única de vacinas, desde que a vacinação começou, em janeiro. O número, contudo, ainda é baixo. Ele corresponde a 23,85% da população. O total de doses é de 50.509.454. Os dados também foram reunidos em levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Os que receberam a primeira dose são 115.988.775, o que corresponde a 54,77% da população. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 166.498.229 doses aplicadas. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Saiba mais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.